TV Câmara Entrevista está de volta e hoje estamos falando sobre o tráfego pago e como ele pode transformar a presença de empresas na internet. Caio, vamos continuar aqui o nosso bate-papo e agora eu queria falar contigo uma questão bastante importante, que é a ética associada ao uso de dados no tráfego pago. O que você poderia falar para nós sobre essa questão? Então, como eu tinha comentado sobre o Pixel, chega a ser fora de ética. Para o Facebook não é interessante realmente eles te passarem esses dados. Porque se eles te dessem esses dados, você poderia, por exemplo, fazer uma campanha offline. Ligar para as pessoas literalmente, vamos supor, se ele passasse. Ele não passa, mas também tem essa questão da ética. Devido a isso, foi criada uma lei chamada LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Se vocês repararem hoje, todos os sites que vocês entram, aparece ali. Usamos cookies. Você aceita que nós utilizemos esses cookies? Aceita que utilizemos suas informações? Se você colocar em saber mais, daí vai estar tudo especificado. Pelo menos deveria. Muitos sites ainda não têm isso, eles estão correndo perigo, não sabem. Mas tem que estar tudo explicadinho lá. Usamos cookies para isso, para isso e para isso. O que são cookies? Eles são literalmente pedacinhos de informação que estão instalados nesse site, que vão ser instalados no seu navegador. Não é bem instalado, mas eles ficam salvos no seu navegador até ele ser apagado de forma automática depois de alguns dias, ou de forma manual por você mesmo. Você pode ir lá e limpar todos os cookies. E eles utilizam para isso, para aumentar a velocidade de carregamento do seu site. Então, vamos supor, quando você entra no site pela primeira vez, ele tem que carregar o site inteiro. Quando entra no site pela segunda vez, depois de um curto período de tempo, boa parte daquele site já estava carregado na memória do navegador. Então, além de diminuir o consumo de dados, né, diminui também o uso dos servidores onde os sites estão hospedados e faz com que o site carregue mais rápido. Até aí tudo bem. Só que no meio desses cookies também tem essas informações, que é o Google Analytics, que é uma plataforma do Google que também puxa dados para saber quantas pessoas acessaram o site, qual a faixa etária delas, da onde elas estão acessando, daí você vai conseguindo fazer um acúmulo de dados demográficos, quanto o Pixel do Facebook. Existem outras ferramentas que também fazem isso, mas eu vou abordar sobre as duas, que são as duas mais importantes e as duas que mais são utilizadas. Então, quando você entra no site, tem aquele aviso ali, está falando, olha, nós vamos coletar as suas informações, vamos coletar os seus dados, para que depois possamos utilizar em forma de propaganda. Então, o exemplo, por exemplo, da geladeira. Você está procurando geladeira no Google. Você vai lá e entra no site. Você fala, nossa, eu gostei dessa geladeira bonita. O algoritmo ali já vai entendendo, olha, ele ficou bastante tempo olhando para essa geladeira aqui. Quando você entrar na rede social, você vai ser bombardeado por aquela geladeira. E vai ser bombardeado por outras também, porque às vezes aquela não te interessou tanto, você não fez a conta por causa disso, mas outras vão te interessar, entendeu? Qual é o problema disso? As Big Techs, né, as gigantes de tecnologia, basicamente sabem tudo sobre você. Então, a partir do momento que você tem um smartphone e você autoriza todas aquelas normas que ninguém nunca leu, eu acredito pelo menos que ninguém nunca deve ter lido, de tão gigante que é, você está falando o seguinte, olha, eu deixo que você saiba aonde eu vou, eu deixo que você saiba qual é o meu poder aquisitivo, inclusive eles sabem melhor que o governo quanto você ganha. De que maneira que eles conseguem obter essas informações? Baseado no que você compra, baseado onde você vai. Por exemplo, todo dia você está num restaurante muito caro. Você pode ser um trabalhador de lá, ou você pode ser uma pessoa que consome. Como que eles sabem? Qual celular que você está usando? Você está usando um Samsung baratinho ou você está usando o último iPhone? Se você estiver usando o último iPhone, já é um indício. Olha, isso aqui talvez não seja o cara que trabalha lá. Talvez ele seja o cara que consome lá todo dia. Então ele tem que ter um ticket alto, porque ele gasta, por exemplo, R$100. O ticket médio ali do almoço é R$100. Beleza. Para onde esse cara volta todo dia? Olha, ele volta para um dos bairros mais nobres aqui dessa cidade. Onde esse cara todo dia passa boa parte do dia. Olha, passa todo dia nessa empresa aqui que geralmente quem trabalha lá. Eles vão cruzando esses dados. Utilizando os dados de navegação, por exemplo. Isso, né? Utilizando os dados de navegação, eles vão cruzando eles e vão definindo quem você é, quanto você ganha. Inclusive, teve uma vez um caso
isso fazem muitos anos, quando nem se falava ainda sobre algoritmo e tudo mais, mas que uma loja estava usando algoritmo para entender quem que eram os seus clientes. Aí eles foram e fizeram uma campanha para uma... Eu não vou lembrar exatamente o que era a campanha, mas eles enviavam algo, ficavam enviando até mesmo conteúdo físico, né, panfleto, etc., ou alguma lembrancinha, para as mulheres que estavam grávidas. E chegou uma lembrancinha dessa na casa de uma menina que estava grávida e não sabia. Ela não sabia, o pai dela não sabia, a mãe dela não sabia, ninguém sabia. E o pai dela ficou frustrado, falou que ia processar a empresa e tudo mais, e depois eles descobriram que ela estava grávida. Por quê? Baseado nas coisas que ela começou a comprar, baseado as pesquisas dela, as pesquisas por exemplo, dela, sobre como ser mãe. Assim, a mulher ela muda muito no momento de gestação e nem sempre ela percebe isso. Mas o algoritmo consegue perceber. Pequenas modificações, pequenos detalhes, sabe? Daí você começa a pensar, pô, então quer dizer que um algoritmo consegue saber que eu tô grávida antes de eu saber? Sim. Então, assim, a ética aí, ela já se perdeu há bastante tempo, a partir do momento que nós escolhemos colocar um celular no bolso. Eu até brinco com isso. Existe um livro que eu gosto muito, que é o 1984, de George Orwell. Excelente livro. Lá existiam as teletelas, lembra? Exato. O governo exigia que você tivesse uma teletela, porque ele queria ver tudo que você está fazendo. Nós temos uma teletela no bolso, que ninguém exige você ter, e que você paga por isso. Ou seja, o grande irmão tá vendo. O grande irmão tá vendo. Que, inclusive, até por isso que o nome Big Brother é da casa vigiada e tudo mais, veio do grande irmão. Exatamente. Você tocou num assunto aí super em voga no momento, que é a automação e a inteligência artificial, né? Qual que é o papel da inteligência artificial dentro do tráfego pago hoje? Os algoritmos... Vamos pegar um exemplo. O gestor, ele faz o quê? Ele, na mão, ele vai redefine tudo que vai ser feito para todo o público que vai ser mostrado, baseado em tudo que eu falei, sabe? Baseado em testes, isso e aquilo. Se a pessoa ela não tiver interesse em contratar um gestor, por exemplo, ela fala assim, não, vou fazer por mim mesmo. Quando você faz uma postagem no Instagram, você vai reparar, tem um botãozinho lá, que tá lá, o botãozinho de impulsionar, onde você tem algumas coisinhas que você pode fazer, mas não necessariamente vai ter o melhor resultado. Mas por que ainda assim você tem resultado? Você vai lá e joga o anúncio de um produto específico. A inteligência artificial, né, o algoritmo da rede social, por mais que você não tenha detalhado para quem você quer mostrar, ele sabe para quem mostrar. Então, assim, você está perdendo dinheiro fazendo dessa forma, impulsionando, porque se você pagasse um gestor para isso, ele iria otimizar isso em 1000 vezes. Porque o gestor está usando a inteligência artificial ao favor dele e ele está ajudando a inteligência artificial. Quando você só impulsiona, você só está usando a inteligência artificial. Só que, ainda assim, é melhor fazer dessa forma do que não fazer. Por quê? A inteligência artificial vai saber para quem mandar esse produto, mesmo que você não saiba. Então, eles vão arrumar uma forma de chegar até o seu público, entendeu? Porque, na verdade, se você coloca para vender lá e não vende, você para e eles perdem dinheiro. Então, eles fazem de tudo. O que mais é utilizar a inteligência artificial nas redes sociais são os algoritmos, que é para encontrar o público para você quando você não conhece seu público. Eu acho que todo mundo já teve a sensação, cara, de estar numa roda de conversa ali, de repente pegar o celular e ver um anúncio de algo que a gente conversou durante aquela roda. Realmente existe uma inteligência artificial ouvindo o que nós estamos conversando? Então, aí entra as teorias das conspirações, onde ninguém, exceto as próprias Big Techs, né, exceto o próprio Google e o próprio Meta e outras Big Techs, que eles não admitem isso. Nunca admitiram esse tipo de coisa. Mas, por exemplo, teve uma vez que o Google teve que admitir, porque ficou muito claro que mesmo quando você desligava a localização do seu celular, eles ainda tinham a localização. Então você pensa assim, vou desligar a localização aqui porque eu não quero que o Google saiba para onde eu vou.
quando você procurar na sua conta, realmente vai estar mostrando lá que você não fez nada. Inclusive, pessoal, não sei se todo mundo sabe, mas se você colocar na linha do tempo do seu Google Maps, você vai ver que você consegue voltar lá um bom tempo e mostra toda a rota que você fez por todos os dias atrás. E se você configurar para deixar por tempo determinado, coisa de 10 anos pode estar lá, sabe? Ah, você foi em tal lugar 10 anos atrás. E mostra exatamente por todos os caminhos que você andou. Então, se você desligar a localização, não vai aparecer lá para você. Mas o Google admitiu que eles realmente continuavam puxando a localização mesmo quando você não dava autorização. Porque foram pesquisar, né? Tiveram alguns desenvolvedores que foram pesquisar mais a fundo sobre isso, viram isso, perceberam essa brecha e não tinha como eles negarem. Agora, sobre essa parte do áudio que você falou, ela até hoje nenhuma admitiu, mas eu acredito que sim, porque também aconteceu comigo. Não sei nem se não sei se pode se dizer mito popular, porque praticamente todo mundo já fala que já teve algo do tipo. Pode ser coincidência? Pode. Mas se tratando das Big Techs, e se tratando da tecnologia que eles têm, que a gente nem imagina ainda, porque eles não liberaram tudo pra gente, é muita coisa lá que é quase que poderio militar, pode-se dizer assim, tecnologia para fazer isso eles têm. Só que acho que eles não querem admitir para não ficar tão na cara assim que eles têm tantas informações sobre nós. Quanto menos informação as pessoas, o público em geral, achar que ele tem sobre nós, menos chance do público falar, opa, tem coisa errada aí, eu vou parar de usar isso. Cara, essa semana eu li uma matéria dizendo que o tráfego de robôs iria superar o tráfego de humanos na internet. Isso é verdade? Sim. Inclusive já está quase meio a meio. É coisa de 0,2%, 0,3% de diferença, o que os humanos estão ganhando. Mas sim, o tráfego de robôs, ele sempre foi muito alto. Porque inteligência artificial, as pessoas pensam que surgiu com o ChatGPT, né? Mas não, a inteligência artificial, ela é muito antiga. Ela está sendo treinada há muito tempo. Inclusive, foi meu tema de iniciação científica na faculdade em 2018. Quando nem se falava sobre inteligência artificial, ninguém falava sobre isso. E eu fiz uma iniciação científica falando sobre inteligência artificial. Só que, nas minhas pesquisas, era para mais ou menos em 2030 eles liberarem a inteligência artificial para uso doméstico, pode-se dizer assim. Só que a OpenAI, que é a dona do ChatGPT, ela meio que chutou a porta. Ela falou assim, quer saber uma coisa? Eu vou liberar agora porque eu tô querendo ganhar dinheiro. Foi mais ou menos isso. E isso deu uma brecha muito grande para algo que antigamente eram mais profissionais que faziam. Que era o quê? Que eram colocar robôs para fazer coisas específicas na internet. Sejam para usos legais, quanto para usos maliciosos. O que seria um uso malicioso, por exemplo? Você tem uma empresa e você contrata um programador para fazer com que o robô fique acessando o site de seus concorrentes, porque daí o Google, por exemplo, ele cobra por page click, a maioria das vezes. Você consegue fazer várias formas lá de cobrança, mas a maioria, a mais comum utilizada é page click. Alguém clicou no seu site, quando está na parte do anúncio ali, vai lá e consome X da sua conta de anúncios. Então, por exemplo, um uso de um robô é colocar o robô para ficar acessando a página do seu concorrente para que ele não tenha resultado porque todo o dinheiro investido ali foi em cima de um robô, entendeu? Então, não estou falando isso para alarmar as pessoas, nossa, então não vai funcionar. Não, continua funcionando, só que o seu custo por clique por conta desses robôs, que são robôs maliciosos, tende a aumentar por conta disso. Porque para você encontrar pessoas reais, você tem que colocar mais dinheiro porque algumas partes dessas pessoas que estão acessando não são pessoas, são robôs. Esse é um dos exemplos de uso, por exemplo, de robô. E esses chatbots que a gente fala, eles estão desde comentários até, assim, de forma geral mesmo? Sim. Por exemplo, existem muitas pessoas, muitas empresas que vão e colocam robôs para ficarem comentando, vamos supor, no Google Meu Negócio. O Google Meu Negócio ele é como se fosse uma rede social do Google, que é o quê? Quanto mais pessoas comentarem sobre a sua empresa, quanto mais pessoas falarem que foi lá, quanto mais pessoas derem as 5 estrelas lá, mais ele vai mostrar de forma orgânica também o seu conteúdo. Você coloca, por exemplo, restaurante nos Jardins, vamos supor.
vai aparecer, em primeiro lugar, o melhor site que estiver pagando para isso. Em segundo lugar, o melhor resultado orgânico possível. E no canto direito, quando você pesquisa pelo computador, no canto direito ali, vai ter algum restaurante com a foto dele, com a descrição dele, com as avaliações dele, que esse é o chamado Google Meu Negócio. Então, por que é feito um chatbot, por exemplo, para ficar gerando comentários ali? Porque o Google entende que bastante pessoas estão falando sobre aquele restaurante. Só que o Google não é bobo. Ele também faz as análises dele. Os robôs estão ficando cada vez mais inteligentes. Porque, assim, existe algo chamado machine learning, que é o aprendizado de máquina. Que, vamos colocar um exemplo. O ChatGPT, por que o ChatGPT ele tem a versão gratuita? Porque ele se utiliza de humanos, da forma que humanos falam, da forma que humanos interagem, para aprender como fazer isso. E para aprender mais informações. Porque muitas vezes, para quem já usou o ChatGPT, às vezes você acaba brigando com ele, sabe? Você fala assim, faz tal coisa para mim. Ele vai lá e te dá uma resposta completamente errada e você fala, o que você faz, acaba fazendo? Não, isso está errado, você fez tal coisa, deveria ter feito de tal forma. Ou seja, ele não leva em consideração só o que você falou. Mas se milhares de pessoas falaram a mesma coisa, ele já entende, opa, isso aqui que eu estou fazendo está errado, os humanos foram e me falaram que eu tenho que fazer de tal forma, e as próximas pessoas que perguntarem sobre aquilo, ele começa a dar a resposta certa. Então, quando você tem um chatbot, por exemplo, que ele é humanizado, que é o que nós chamamos de humanizado, é o quê? É o robô, é o ChatGPT ou qualquer outra API de algum outro chatbot que vende essa informação, que vai utilizar do aprendizado dele com os humanos para conseguir te dar um atendimento como se fosse de forma humana. Então, os chatbots são basicamente isso. São o aprendizado da máquina para entender como que um humano fala, como um humano gosta de ser respondido, para responder aos humanos quando eles estiverem conversando com ele. Entendi. Caio, qual que é o impacto disso a longo prazo, na sua opinião? A minha iniciação científica justamente foi sobre isso. Desde o início da era moderna, empregos foram sendo substituídos. Só que todas as vezes que um emprego era substituído, surgia um novo. Ou seja, quando começou, por exemplo, a se colocar maquinário nas grandes empresas, todo mundo pensou, ferrou. Agora as máquinas vão fazer o trabalho, a gente não vai ter o que fazer. Só que se surgiram novos tipos de trabalho. Tinha os mecânicos para fazerem a manutenção, tinha os engenheiros para criarem os aparelhos, tinham as pessoas que tinham que pilotar as máquinas. Então, muitos empregos foram mortos e muitos nasceram. E isso vem desde que a tecnologia vai evoluindo. Até aí tudo bem. Por exemplo, há 20 anos atrás não existia a profissão de youtuber. E hoje em dia, milhares de pessoas ao redor do mundo ganham muito dinheiro sendo youtuber. Ok. Qual é o problema para mim? Não sei se é isso que vai acontecer. Eu li muito dos dois lados, mas na minha iniciação, o problema para mim é o seguinte. Muitos trabalhos vão morrer, mas justamente por não dependerem de pessoas coordenarem esses trabalhos, que vão ser substituídos por inteligência artificial, vai se destruir mais mão de obra do que se criar. Então, pelo menos na minha análise é isso. Então, no longo prazo, eu não vejo como uma coisa boa. Só que assim, as pessoas às vezes elas falam, eu não gosto de inteligência artificial porque ela vai destruir o mundo. Mas a inteligência artificial já é uma realidade, você gostando ou não, ela já está aí, então a gente tem que aprender a usar ela para o nosso benefício. Então não adianta assim, ignorar que ela existe porque você não gosta, porque outros vão utilizar e você vai acabar ficando para trás. Então, a seu ver, ela vai influenciar ali o trabalho de um especialista de marketing digital, como você, por exemplo, que trabalha com tráfego pago. Sim, porque como eu falei, hoje ainda, se você tem um bom gestor, ele consegue trabalhar junto com o algoritmo para ter um melhor resultado. Mas e quando esse algoritmo já for perfeito, já for melhor que qualquer humano? Você não precisa do gestor mais, você vai precisar pagar só a plataforma. A plataforma vai falar exatamente o seguinte para você, invista X, que vamos mostrar seu anúncio para clientes certos, para X clientes. E acabou, o que vai acontecer?
Nesse caso, por exemplo, o gestor já não vai mais ter utilidade e vai ser uma profissão que vai morrer. E isso é apenas uma de diversas, né? Só que, por exemplo, nem sempre o que a gente projeta é a realidade. Tá sendo projetado que o trabalho de secretárias, por exemplo, já deveria ter morrido há muitos anos. Tem um site que eles chama... eu acho que é Machine Will Take My Job, uma coisa assim. Robots Will Take My Job, não sei exatamente. Onde você coloca uma profissão e ele te dá a porcentagem de quantos por cento tem daquela profissão morrer no futuro. Se você coloca secretária, há 10 anos atrás, você colocava secretária lá, estava lá 95, 98, 99% de chance de morrer. Por quê? Você não precisa mais. Você tem um Google Agenda, por exemplo, ele já faz tudo que uma secretária faz. Mas as pessoas continuam querendo ter uma secretária. Então, por mais que um assistente de voz vá fazer a mesma coisa que a secretária, as pessoas continuam tendo secretárias. Então, tudo é uma base de, assim, pode-se dizer que é um achismo, uma probabilidade. Existe a probabilidade disso acontecer, igual eu falei, como existe também a probabilidade de, não, a plataforma faz tudo para mim, mas eu quero ter uma pessoa para se dirigir a mim e explicar tudo o que aconteceu naquela campanha. Eu quero ainda assim essa interação humana. E daí, mesmo que eles já sejam substituíveis, não serão substituídos. Tudo depende de como que os humanos vão interagir com essa questão. Só que, ao meu ver, as secretárias ainda existem bastante secretárias porque ainda são contratadas por um público que não está tão habituado assim com essas tecnologias. Mas e daqui a 50 anos? Onde as crianças já nasceram nesse mundo globalizado. Talvez ter uma secretária daqui a 20, 30 anos seja considerado burrice. Então pode ser uma profissão que realmente vai morrer. Sem dúvida, a relação humanos e robôs ainda é algo muito complexo e tudo muito imprevisível ainda, né? Completamente. As pessoas ficam com medo, por exemplo, os robôs vão dominar o planeta. E isso nem é uma discussão recente. Por exemplo, tem uma série chamada Star Trek, que da década de 60 tem um episódio em que eles instalam uma inteligência artificial na nave, a inteligência artificial percebe que ela é muito mais inteligente e muito mais forte que os humanos, e se volta contra eles e fala, olha, agora é eu que mando aqui e acabou. Década de 60 já se falava disso. Sim. O Alan Turing, na década de 50, né, entre 40 e 50, ele foi o criador do primeiro computador. E ele criou algo chamado o jogo da imitação, que ele falou o seguinte: quando chegarmos em um momento em que você colocar uma máquina em uma sala, um humano na outra, fechar essas salas, e a pessoa de fora não conseguir distinguir quem é quem, a gente vai ter chego no nível que a inteligência artificial pode dominar os humanos, por exemplo. Já se equiparou aos humanos. E hoje, em muitos casos, você realmente não sabe se é uma máquina ou se é uma pessoa que está fazendo aquilo. Então, a gente talvez até tenha chego nesse jogo da imitação e nem percebeu. Sem dúvidas nenhuma. Caio, antes da gente finalizar a nossa conversa, quais são as tendências futuras do tráfego pago que as empresas devem observar? Bom, investir mais em conhecimento na parte de inteligência artificial. Isso é muito importante. Focar em inteligência artificial. Ao meu ver, parar com essa ideologia de eu quero resultado no curtíssimo prazo. Pode acontecer? Pode, mas sempre ao longo prazo que vai se diferenciar. E o principal, que é o que sempre foi uma máxima para o marketing: fazer um marketing que não pareça marketing. Ninguém gosta de comprar produtos em si, ninguém gosta de ficar recebendo anúncios, não comprar, né? Mas ninguém gosta de ficar recebendo anúncios de produtos. As pessoas entram numa rede social para ter informação, para se distrair, para dar risada. Então, quanto mais você humanizar, ainda mais nesse meio que a gente está falando sobre inteligência artificial, isso, aquilo, quanto mais você humanizar os seus anúncios e fazerem com que ele pareça cada vez menos anúncios, mais retorno você vai ter. Sem dúvida, acredito que esse realmente seja o caminho. Bom, chegamos ao final do nosso programa. Gostaria de agradecer a presença do especialista em marketing digital, Caio Nogueira, que compartilhou conosco um pouco de sua experiência. Caio, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade e a todos que assistirem. Espero que eu possa ter ajudado em algo. Sem dúvida, contribuir muito para o nosso programa.
Também gostaríamos de lembrá-lo que é possível enviar sugestões de temas e rever nossas entrevistas nas redes sociais. Basta procurar por TV Câmara Jacareí. E o TV Câmara Entrevista fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.